Você já ouviu falar de lugares no Brasil que parecem ter saído direto de um filme de terror? Pois é, nem só de praias e festas vive nosso país. Existem histórias e locais que guardam segredos sombrios, capazes de arrepiar até os mais céticos. Hoje, eu vou te levar para conhecer um desses lugares, um local que carrega um dos passados mais pesados e assustadores da nossa história recente. Vamos viajar para a charmosa cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, conhecida como a Cidade Imperial, com seus palácios, ruas arborizadas e clima ameno. Petrópolis é o refúgio perfeito para quem busca paz e tranquilidade. Mas por trás dessa fachada de beleza e calmaria, existe uma casa que se tornou sinônimo de horror. Uma casa que tem um nome que já diz tudo: a Casa da Morte. Vista de fora, ela parece uma casa comum, de 2 andares, com uma varanda e um jardim. Uma casa que você passaria na frente sem dar a mínima atenção. Mas o que aconteceu dentro daquelas paredes durante os anos de chumbo da ditadura militar no Brasil é de gelar a alma. Entre 1971 e 1974, essa residência aparentemente inofensiva, no bairro do Caxambu, foi transformada em um centro clandestino de tortura e extermínio. Era para lá que agentes da repressão levavam pessoas consideradas subversivas, opositores do regime. Longe dos olhos do público, longe da lei, era um lugar onde os direitos humanos simplesmente não existiam. Os prisioneiros eram mantidos em condições desumanas, submetidos a todo tipo de brutalidade que se possa imaginar. O objetivo era extrair informações, quebrar o espírito e, em muitos casos, eliminar fisicamente essas pessoas. Segundo investigações e relatos de sobreviventes, como a incrível Inês Etienne Romeu, a única pessoa que se sabe ter saído de lá com vida, a Casa da Morte era um verdadeiro inferno na Terra. Ela foi mantida em cativeiro por 96 dias e suas memórias foram fundamentais para desvendar os horrores que aconteciam ali. Inês descreveu a rotina de torturas, a crueldade dos agentes e a sensação constante de desespero. Ela só sobreviveu porque conseguiu fingir uma cooperação com seus captores, o que lhe deu a chance de escapar e, anos depois, denunciar tudo. A história conta que pelo menos 22 pessoas foram assassinadas dentro daquela casa. Seus corpos, na maioria das vezes, nunca foram encontrados. Eram simplesmente desaparecidos. Pessoas como Carlos Alberto Soares de Freitas, um dos líderes da resistência armada, que foi visto lá pela última vez. O lugar era tão secreto que nem mesmo outros órgãos da repressão sabiam de sua existência. Era um ponto cego, um buraco negro na história do Brasil, com um passado tão carregado de dor, violência e morte. Não é de se espantar que a Casa da Morte tenha se tornado um dos locais mais assombrados do Brasil. Depois que o centro de tortura foi desativado e a história veio à tona, a casa ficou abandonada por um tempo. E foi aí que os relatos sobrenaturais começaram a surgir, transformando a tragédia histórica em uma lenda de terror. Vizinhos e pessoas que passavam perto do local começaram a contar histórias de arrepiar. Diziam ouvir gritos de dor e lamentos ecoando da casa vazia durante a noite. Gritos que pareciam vir das profundezas da terra, carregados de uma angústia que o tempo não conseguiu apagar. Imagine o pavor de estar na sua casa, no silêncio da madrugada, e ouvir os ecos de uma tortura que aconteceu décadas atrás. Outros relatos falam de luzes que acendiam e apagavam sozinhas nos cômodos da casa, mesmo sem haver eletricidade conectada. Janelas e portas que batiam com força, como se uma fúria invisível estivesse presa lá dentro. E claro, não poderiam faltar as aparições. Moradores locais juram ter visto vultos nas janelas. Silhuetas escuras, muitas vezes descritas como sem rosto, que apareciam por um instante e depois sumiam, como se estivessem vigiando a rua. A sensação descrita por quase todos que se aproximam da casa é a mesma. Uma energia pesada, opressiva,
Um sentimento de tristeza profunda e medo que parece emanar das próprias paredes. Muitas pessoas dizem que sentem um calafrio percorrer a espinha só de olhar para a casa, mesmo sem conhecer sua história. É como se o sofrimento que aconteceu ali tivesse impregnado o ambiente de uma forma permanente. Caçadores de fantasmas e investigadores paranormais que visitaram o local afirmam ter captado fenômenos inexplicáveis. Gravações de áudio com vozes sussurradas, conhecidas como psicofonias, onde frases desconexas e pedidos de ajuda teriam sido registrados. Leituras de aparelhos que medem campos eletromagnéticos que simplesmente enlouquecem perto da casa, indicando uma anomalia energética que a ciência convencional não consegue explicar. Seriam essas manifestações as almas das vítimas, presas em um ciclo de dor e sofrimento? Seriam ecos do passado, uma espécie de memória residual impregnada no local? Ou seria apenas o nosso cérebro, sugestionado pela história terrível, criando sensações e imagens que não estão realmente lá? É impossível saber com certeza. O que sabemos é que a história da Casa da Morte é real. A dor foi real. As mortes foram reais. E talvez por isso, a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos pareça tão fina naquele lugar. A casa se tornou um símbolo dessa ferida aberta na história do Brasil. Hoje, a Casa da Morte não é mais um local abandonado. Depois de muita luta de ativistas de direitos humanos e familiares de desaparecidos políticos, o imóvel foi tombado como patrimônio histórico e cultural de Petrópolis. Ele foi desapropriado e transformado em um espaço de memória. O objetivo é nobre: garantir que os horrores que aconteceram ali nunca sejam esquecidos, para que nunca mais se repitam. O Memorial da Casa da Morte busca educar as novas gerações sobre esse período sombrio da nossa história. Um lugar para honrar a memória das vítimas e celebrar a resistência e a luta pela democracia. Mas, mesmo com essa nova função, a fama de mal-assombrada persiste. Muitos trabalhadores e visitantes do memorial relatam sentir a mesma energia pesada, os mesmos arrepios, a sensação de que não estão sozinhos. A Casa da Morte é um exemplo poderoso de como a história e o sobrenatural podem se entrelaçar. É um lugar onde a dor humana foi tão extrema que parece ter deixado uma marca indelével, uma cicatriz não apenas na memória do país, mas talvez no próprio tecido da realidade. É mais do que uma casa assombrada. É um monumento à brutalidade e à resiliência humana. Então, da próxima vez que você pensar em Petrópolis, lembre-se que, além dos palácios e da beleza da serra, existe uma casa que guarda as vozes e as sombras de um passado que se recusa a ser silenciado. Uma história que precisa ser contada, seja pelos livros, pelos memoriais, ou quem sabe, pelos sussurros que ainda ecoam em seus corredores vazios. E você, acredita que lugares com um passado tão trágico podem guardar as energias e os espíritos de quem sofreu ali? Você teria coragem de visitar a Casa da Morte? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você gosta desse tipo de história, que mistura mistério, história e o sobrenatural, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Até mais!